Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Rodrigues, Mental Coach para o futebol, filósofo clínico, e hoje eu quero agradecer a algumas pessoas que muito somam ao meu trabalho. Eu estou aqui, juro que não é provocação, tomando meu chimarrão com a cuia do Paraguai, mas não é uma provocação, ok? São 10 para 6 da manhã, então estou aproveitando aqui o momento de maior silêncio para fazer este papo reto com vocês. Primeiramente eu quero tecer alguns comentários e do meu ouvinte e amigo Charles Belmont, que me teceu um grande elogio. Ele disse que eu falo calmamente, falo pausadamente e que dá satisfação assistir às minhas palestras, porque são palestras onde, segundo ele, não tem assunto de rombo no INSS, de Bolsonaro e Lula, do aumento do preço da gasolina, enfim. Então eu quero dizer a vocês que, consonante, com o pensamento, com a impressão do Charles, eu não estou aqui para falar o óbvio, E até no meu nicho, no meu trabalho nichado, como eu trabalho com atletas de futebol, é lógico que eu devo me ater ao assunto em si. Mas hoje eu vou extrapolar este assunto para falar desta empresa aqui e relacioná-la com a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Mas antes disso, como eu falei, eu quero tecer aqui alguns agradecimentos, como ao Edinho, ex-zagueiro do Fluminense e da seleção brasileira, que está sempre dando um joinha aí nos vídeos que eu mando para ele. Quero agradecer também ao Bob Faria, quero agradecer ao Rafael Marques, repórter da ESPN, pela atenção e pelo carinho. Quero agradecer também ao Alex, ex-meio-campista do Cruzeiro, do Palmeiras e seleção brasileira, muito inteligente, Enfim, quero fazer estes agradecimentos com muita discrição. Discrição por quê? Ontem, por exemplo, Portugal ganhou a Nations League em cima da Espanha nos pênaltis. E eu lembro, de quando Portugal venceu a Eurocopa em cima da França em 2016. Ali houve um grande mal-entendido entre um atleta de Portugal e uma mental coach. Por isso que eu guardo muita discrição nos meus atendimentos, exatamente para respeitar a privacidade. Se vocês ficaram curiosos, procurem este caso. Portugal, isto já está veiculado na mídia em 2016, mas enfim, eu não sou aqui juiz de ninguém, não é? E apenas por isto eu guardo muitas discrições nos meus atendimentos. E em breve eu tenho uma novidade para vocês, Quero agradecer aqui ao Bulcão, que de Portugal nós estamos numa parceria para o atendimento presencial do Mental Coach em Portugal, não é? Então, eventualmente, eu poderei ir para a terrinha para fazer alguns atendimentos. Conto com o suporte dele e agradeço desde já. Então é isso. Hoje, pessoal, eu vou versar um pouco sobre literatura,
ou muito sobre literatura, e vou contar para todos vocês a minha obra como um todo, né? No campo literário, porque no último vídeo eu aludi à minha vitoriosa carreira, mas eu quero mostrar também o meu trabalho e vou linká-lo com a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Aqui tem o logotipo da minha empresa, da qual eu sou sócio, o agente literário, e tem aqui várias credenciais de eventos aos quais nós participamos, tanto no Brasil quanto no exterior. E esta empresa, ela tem um firme propósito também de ajudar a escrever a história do futebol brasileiro com biografias, tanto de jogadores quanto de clubes, né? Então, eu quero contar para vocês, mostrar alguns dos meus livros. Eu já perdi a conta, mas vamos lá, né? E vou contar o estágio atual de cada um deles. E futebol e leitura, pessoal, para jogador de futebol é muito bom para a concentração, tá? Muito bom para a concentração. Então, por isso que com os atletas que eu atendo, eu não só indico os meus livros, porventura eu posso presenteá-los com um, né? Mas sem fazer a exigência, entre aspas, que eles leiam, né? Mas às vezes eu presenteio, às vezes eu converso com uns, tenho lá umas questões e eu dou um presente para eles. Bom, este aqui é o livro meu de estreia, ele está agora na 2ª edição, ele chama Muito Humano Demais. Muito Humano Demais. Este livro está agora na sua 2ª edição. Um outro livro que eu tenho, eu peço desculpas desde já se eu abaixar aqui a vista, né, do vídeo, porque eu tenho que pegar aqui os livros. Este aqui é um livro chamado Nós, é um livro de crônicas também, de ensaios, também está na 2ª edição, e isto aqui alude muito à minha participação na Academia Internacional de Letras Brasileiras com sede em Nova York. Então, não à toa, eu estou aqui com este livro, que tem esta imagem belíssima de Nova York. Eu tenho agora um romance aqui chamado 23 horas, 59 minutos, reminiscências do que está por vir. E em breve, pessoal, nas plataformas digitais, este livro vai estar na sua 3ª edição. 3ª edição, sucesso! E pessoal, eu vou deixar aqui alguns links na área de comentários, né, para os interessados, e também vocês podem me pedir aqui direto, tá ok? Quiserem comprar, eu direciono direitinho. Este aqui é um romance também chamado Um Café com Sartre. Um Café com Sartre. Este livro foi publicado há 20 anos, é um romance ambientado em Belo Horizonte, uma história belíssima. Eu sou suspeito para falar. Isto aqui é uma coletânea de crônicas bem apimentadas, chamada Pimenta, Sal e Alho, é o nome deste livro, Pimenta, Sal e Alho. E este livro aqui, chamado Minhas Mulheres, isto aqui, muitos acreditaram que foi uma autobiografia minha, porque o personagem principal aqui é um mental coach para o futebol, Roberto, ambientado no Rio de Janeiro. Aí vocês vão me perguntar, Marcelo, isto é realidade ou ficção? E eu vou responder, leiam o livro. Ele em breve estará na 2ª edição de modo online, tá? Então eu vou avisá-los aqui. Aqui este livro meu é um romance chamado O Filósofo Idiota. Não sou eu, viu? Não sou eu. O Filósofo Idiota, o livro proibido na UFSJ. E teve aqui a 2ª edição dele, O Filósofo Idiota. E este livro, pessoal, vendeu tanto que agora teremos a 3ª edição. A
terceira edição dele. Eu quero aqui trazer também um outro livro meu, Acústico MPR, Os Piores Sucessos e os Melhores Fracassos, de Marcelo Pereira Rodrigues. Isto para vocês verem como eu sempre lidei, sempre pensei a questão do sucesso e do fracasso como uma circunstância. Então o título alude a isto. São crônicas, ensaios, artigos, Acústico MPR, Os Piores Sucessos e os Melhores Fracassos, de Marcelo Pereira Rodrigues. Aqui eu tenho um romance chamado Cordas sobre o Abismo, Cordas sobre o Abismo. Esta edição foi publicada no Brasil. E tenho aqui a edição que foi publicada em Portugal, Cordas sobre o Abismo. E aqui eu fiz uma brincadeira, coloquei um subtítulo, O Elogio da Desesperança. Este livro vende bem até hoje. Aliás, todos os meus livros vendem bem até hoje. Agora eu trago aqui para vocês um livro esgotado, tá? Chamado Perfume de Mulher. Perfume de Mulher é um livro esgotado meu, mas que em breve terá também nos meios digitais a segunda edição. E eu vou avisá-los por aqui. Aqui eu tenho um romance chamado A Queda. Este romance foi traduzido para a Espanha, fez um enorme sucesso na Costa Rica, na Espanha nem preciso dizer, na América Latina. É um romance muito bacana. Aqui o meu próximo livro, que terá uma segunda edição online, O Mergulho na Literatura Clássica, tá? É um livro muito bacana, é um livro de ensaios. Aqui eu tenho, ufa, né? Vocês devem estar cansados, eu já estou cansado de falar dos meus livros. Este livro aqui, O Dia de Folga, que está online, eu vou deixar o link aqui para vocês comprarem, tá? Na Amazon, via Kindle. É um livro de contos, muito interessante para quem está na concentração. Aqui eu tenho o romance Tolerância, tá? Também traduzido para o espanhol, com bastante repercussão na Espanha, na Europa, Portugal e Brasil. Tolerância. Este aqui eu indico para jogadores brasileiros que estejam na Europa, tá? É um livro muito bacana assim para vocês verem alguns bastidores. E aqui, finalmente, o meu último, Ensaios de Filosofia. É o meu maçudão, né? Que alude à minha formação acadêmica. Então, por isso que eu digo para vocês, eu não sou um mental coach de final de semana, tá? Eu não fiz um curso de mental coach de final de semana para dar consultoria para os jogadores. Eu tenho formação, tá? Eu tenho formação, tenho informação, então não estou tirando aqui as coisas do cotovelo, não. Vou tomar aqui meu chimarrão. Não é provocação, viu, pessoal? Foi um presente. Vocês ficam falando aí que eu estou torcendo contra o Carlo Ancelotti. Não, estou torcendo contra o Carlo Ancelotti, não. Bom, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês estão assistindo este vídeo e não são inscritos ainda, se gostaram do vídeo, deem um joinha aí, ajuda aí, tá bom? Agora vamos lá. Eu tenho uma editora também, tá? Antes disto, eu quero indicar mais 2 livros, que é de agenciado da nossa agência, o Agente Literário, e ele será representado também na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que é o Georges Koutsifas. Ele é de descendência grega. Ele tem 2 livros maravilhosos que estão vendendo muito. Este aqui, Pavilhão dos Esquecidos, e este aqui, Dor e Lágrimas nos Sertões do Brasil, tá? E da minha editora,
eu tenho que indicar este livro que foi publicado pela minha editora MPR Edições, o livro do Marcos Bulcão Nascimento, A Constituição da Realidade segundo a Psicanálise, e também foi publicado pela minha editora, a MPR Edições, o Brinquei Falando Sério, do José Eustáquio Antunes. Só que este livro aqui, ele não está no meu escritório, ele está na minha casa, na minha residência. Então, por isso, eu não vou mostrá-lo aqui, mas são 2 livros que foram publicados pela MPR Edições. E por que hoje eu estou falando bastante de livros? Por quê? Como eu disse, eu linko muito a questão do futebol com a questão da leitura, da concentração, do bom hábito, tá? Leitura é um excelente hábito. E neste evento que irá iniciar-se agora no dia 13 de junho, lá no Rio Centro, na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, a minha empresa estará lá para fazer algumas tratativas comerciais. E também, pessoal, para vocês terem uma noção do alcance da nossa empresa num dos maiores eventos, se não o maior evento de literatura do Brasil. E isso é muito importante, a questão da literatura, a questão da cultura na formação. E aí, agora já partindo para a questão do futebol, como eu já expliquei aqui, eu faço questão sempre de presentear alguns atletas que fazem trabalho comigo com alguns livros meus ou alguns livros de outros autores que eu acredito que seria interessante para eles lerem. Eu quero aqui fazer um chamamento aos grandes clubes do Rio de Janeiro, principalmente com seus atletas das categorias de base, notadamente com seus atletas das categorias de base, que levem os meninos para uma turnê à Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo e outros times também do Rio. Na última Bienal do Rio de Janeiro, eu acompanhei, eu não quero ser aqui injusto, mas eu vi uma notícia do Botafogo levando os meninos na Bienal. Eu não sei se os outros 3 grandes do Rio assim o fizeram, mas ao departamento das categorias de base do Botafogo, os meus parabéns, o meu reconhecimento, muito bacana, viu? E vamos incentivar a leitura, porque num país onde a pesquisa Retratos da Leitura indicou que mais da metade da população brasileira não possui o hábito de ler, não possui o hábito da leitura. Isso é muito preocupante na questão da educação, porque a educação é formação. E aí, migrando para a questão do futebol propriamente dito, a questão da concentração, a questão da leitura, tudo isso vai predizer a questão do foco, da atenção do atleta, da formação. E pessoal, prestem atenção, principalmente aos meninos, aos jovens que sonham com o mundo do futebol. Vocês terão uma carreira de futebol, provavelmente uma parte será milionária, uma pequena parte irá para a Europa, irá para o mundo árabe, mas a questão é a seguinte: a sua vida não vai parar ali, tá? Vai chegar um tempo que você vai ter que se ver como uma missão, ou seja, o que você vai fazer da sua vida? Você vai seguir no futebol? Qual é o seu plano B? O que você vai fazer? Então, a questão de livros, leitura, estudos, preparação, método, e tudo isto é um bojo
que eu sempre estou inoculando aqui através dos vídeos, não é? Que não é só futebol. Eu vejo o atleta de futebol de modo holístico. Eu trato ele como ser humano. Eu trato ele como um ser humano, um ser pensante. E eu nunca vou comprar o bagulho de que o atleta de futebol é burro. Burro é quem pensa isto. Burro são empresários e por vezes até pais de atletas que chegam à conclusão de que os seus filhos são burros. Eles não são. Às vezes faltam direcionamento, papo reto, um papo do bem, um papo direcional, um papo, direcionando ele para as suas grandes conquistas, não só no futebol, como na vida. Então, pessoal, é isto. Eu termino por aqui esta palestra cultural, digamos assim. Dizer que é uma satisfação. Agora são 6h05, tá? 6h05. Muito bom começar o dia assim, começar uma segunda-feira assim, animadaço, tá? Para dar estas notícias todas. Se gostaram aí do Papo Reto, deem um joinha, se inscrevam aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês e até um próximo vídeo. Tchau!